ao que parece, o que a gente está tentando explicar, a partir de conversas que a gente tem com fontes ligadas ao governo, o senhor mesmo teve uma posição muito clara em defesa das questões que lhe dizem respeito ontem, né, numa mensagem que circulou entre jornalistas. O que tá ficando muito evidente é uma insatisfação, especialmente da ala social, amparada também pela ala política do governo, em relação à forma como essa discussão sobre o corte de gastos se deu. Eu queria entender exatamente esse ponto com o senhor, ministro. É um incômodo sobre a forma apenas, né? Pela falta de diálogo, pela ausência de uma conversa prévia com vocês da área social, que foram chamados posteriormente para entrar no debate, ou é uma insatisfação com a medida em si, com o corte de gastos? Tainá, Gustavo, todos que nos acompanham no Brasil, eu estou aqui no encontro do Mercosul, em Montevidéu. Acabamos de aprovar o plano regional da América do Sul para a política de cuidados e para a proteção social. Veja só, todos nós, brasileiros, sabemos das dificuldades em que o presidente Lula encontrou em relação à situação financeira. Na verdade, uma série de bombas, de armadilhas foram desarmadas no decorrer de 2023, 2024 era precatório, enfim. E a consequência disso, todos nós sabíamos. Desde o ano passado, a gente tem tido a necessidade de fazer ajustes. De um lado, fazer a economia crescer integrada ao social. E do outro lado, também poder adequar as despesas à realidade das receitas. Sobre isso, todos nós participamos, dialogando, sob o comando do presidente Lula, ali o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o ministro Rui Costa, dialogando. Eu participei desse diálogo, não tenho como reclamar sobre isso. E da posição social, o que deixei claro, e é a posição do presidente Lula. Aqui nós temos uma situação em que, desde o ano passado, trabalhamos o combate a fraudes. Combate a fraudes porque, infelizmente, no governo anterior, muitas pessoas entraram no chamado Auxílio Brasil através de falsificação de documentos, CPF falsos, negando a renda, que muitas vezes chegava pessoas de renda de R$130 mil por ano, recebendo o Auxílio Brasil, que depois foi alterado para a Bolsa Família. Isso não era razoável. Tiramos 3.700.000 benefícios por fraudes e irregularidades do ano passado para cá. Isso suportou, inclusive, que pudéssemos ir atrás no Busca Ativa, como também comandou o presidente Lula, para não deixar ninguém na insegurança alimentar, ninguém que preenche o direito do Bolsa Família ou do BPC de fora. Isso aqui é o ponto. O presidente, ele quer que se faça qualquer forma de ajuste sem recair sob tirada de qualquer direito dos mais pobres. Ou seja, garantir que quem tem direito ao Bolsa Família terá assegurado esse direito. Quem tem direito ao BPC terá assegurado esse direito. Agora, nenhuma tolerância com fraude. Do outro lado, também uma política que começamos o ano passado, onde asseguramos qualificação, setor público, setor privado, para esse público do Bolsa Família, do Cadastro Único, que gerou, com o crescimento da economia, gerou oportunidades para 15 milhões de pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, que estão nas admissões. 77%, por exemplo, do saldo positivo do CAGED são pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, por conta desse plano integrado de qualificação. Então, veja, agora com mais acredita na área do empreendedorismo. Então, nós temos aqui combate à fraude, pessoas elevando a renda. Esse mês agora, na folha de pagamento de outubro, para você ter uma ideia, nós tivemos uma situação em que 281 mil pessoas saíram da pobreza para elevar a renda. Uma família, por exemplo, de 5 pessoas,
para sair do Bolsa Família, é preciso que a renda ultrapasse de R$ 3.530 e 281 pessoas superaram um per capita acima de R$ 706, que é meio salário mínimo, fruto de trabalho, emprego ou empreendedorismo. Também tivemos uma situação em que outras pessoas saíram da extrema pobreza, a renda elevou, mas elas continuam no Bolsa Família. Criamos uma regra de transição. Ali, quando o per capita dá mais baixo, ele recebe o do trabalho e recebe uma complementação de 100% ou de 50%. É esse esforço, com a modernização do cadastro, com mais eficiência, que permite que a gente também contribua reduzindo despesa. Ou seja, nós temos hoje uma despesa porque atendemos as pessoas mais pobres. Quando tiramos da pobreza, temos um ganho duplo. Primeiro, a inclusão socioeconômica para essas pessoas. Saíram porque triplicaram, no mínimo, a renda. Passaram ali a ser consumidor bem maior do que quanto estava no Bolsa Família. E também tem um ganho nas despesas do país. Ou seja, com certeza é isso que aconteceu. Olha, a gente tinha, em 2023, para lembrar, um orçamento de 175 bilhões para o Bolsa Família. Esse esforço, combater fraude e elevar a renda dos mais pobres, a gente fechou o ano passado com 168 bilhões. Este ano, vamos fechar, já estamos em novembro, a nossa estimativa, 166 bilhões e meio. Novamente, próximo ano, se Deus quiser, a economia segue crescendo e a gente vai ter também um resultado dentro desse esforço.